galerinha, chegamos aqui, como vocês pediram, estou aqui hoje para dar algumas dicas em relação à imunidade, né? Um assunto tão falado nesses 2 últimos anos, né? Já era muito falado e agora aumentou essa incidência por conta de toda a pandemia que a gente está vivendo. Então, como foi 100% de pedidos para a gente falar sobre dicas de imunidade, estou eu aqui e vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Inicialmente, eu não vou falar nada técnico hoje, porque vocês pediram dicas simples, tá? Vou seguir você no Instagram. Então, mas só para vocês entenderem um pouco de tudo que eu vou falar agora, a nossa imunidade, 70% mais ou menos da nossa imunidade, ela vem do nosso intestino. Então, só para vocês entenderem a importância do intestino para a nossa saúde e ainda para a nossa imunidade. Então, quando a gente pensa que 70% da nossa imunidade vem do intestino, a gente precisa e associa diretamente a nossa alimentação, né? Que é uma das dicas que eu vou dar agora. Então, se você tem um intestino que está inflamado, se você tem um intestino que está com suas barreiras abertas, né? Com aumento de permeabilidade, que a gente chama intestinal, está com as suas microvilosidades permeáveis, então tudo isso aí vai fazer com que ele não funcione bem e, consequentemente, a nossa imunidade caia. Então, a base de todo tratamento ou prevenção, quando a gente fala em imunidade, ela vem do intestino, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa relação direta, né, com a alimentação e imunidade. Então, a gente tem N coisas que eu podia dar aqui de dicas para vocês em relação à imunidade e à alimentação. Mas vamos pensar que não vamos entrar aqui no mérito de isso é radical, isso é muito para mim, porque eu comi isso a vida toda e nunca tive nada. Isso eu ouço muito no consultório. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos pensar que estamos falando aqui de dicas, porém estamos falando de ciência. E isso tudo que eu vou falar aqui já foi discutido, já está escrito. Então, assim, não sou eu que estou falando, apesar de saber disso. Mas, assim, existem alguns alimentos que realmente predispõem a uma inflamação, predispõem a um processo de alergia, de intolerância, tá? E são muitos. Hoje a gente ouve falar muito do leite, derivados, ouve falar muito do glúten, mas cada paciente, cada indivíduo, ele também vai ter as suas individualidades. Então, por exemplo, tem pacientes que se inflamam e têm uma intolerância a amendoim, por conta da quantidade de fungos, das oleaginosas em geral, né, por conta dos fungos também. Tem pessoas que têm, deixa eu ver aqui, Daisy, uma indisposição, quando a gente fala de intolerância, a gente não fala só de teste. Eu fiz o teste, sou intolerante a. A gente fala também dos desconfortos que a gente tem quando a gente ingere alguns alimentos. E que isso traz muito da individualidade de cada um. Então, por exemplo, tem pessoas que ingerem carne vermelha e não se sentem bem e aumentam o processo de inflamação. Então, são N motivos aqui e tipos de alimentação que vão nos inflamar. Mas lógico que hoje em dia o leite, derivados e o glúten é algo sabido na literatura. O resto é algo individual de cada um, tá? Fora isso aí, lógico que existem alimentos, tirando a parte da individualidade de cada um, que são essenciais para a melhora da nossa imunidade, principalmente quando ele é ingerido in natura. Então, as frutas, né? Os vegetais, os folhosos, as leguminosas, tudo isso aí, os grãos, as sementes, tá? São alimentos que, in natura, principalmente, trazem essa energia para esse corpo, já que eles têm uma energia muito maior,
porque não levam ao cozimento, não vão ao forno, ao fogo. Então, todos os alimentos que você pode consumir in natura, eles trazem uma energia muito maior ao seu corpo. Fora isso, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, toda a quantidade de tudo de nutriente que a gente precisa de uma alimentação. Então, se a gente pensa em melhorar a nossa imunidade, a gente precisa pensar na nossa alimentação. Então, manter uma rotina alimentar é muito importante. Quando eu falo em rotina alimentar, não é comer todo dia a mesma coisa. É variar dentro desses alimentos no seu dia a dia, na sua semana, tá? Então, o que Deise eu vou comer então no café da manhã para melhorar a minha imunidade, no almoço, no jantar, nos lanches, tá? É individual de cada um. Me engasguei porque acabei de lanchar aqui coco, que eu amo, né? Vocês sabem. Mas, assim, o ideal é, se a gente pensa no café da manhã, se a gente pensa num de jejum, tá? Eu sempre inicio com um shot. E aí eu também, esse shot eu vou variando. Eu uso cúrcuma, eu uso limão, eu uso própolis, eu uso gengibre, eu uso pimenta. Eu uso clorela, espirulina, enfim. N coisas que eu faço para a quebra desse jejum através do shot. E aí acrescento para a quebra do jejum sempre uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Meu de jejum é sempre assim. Depois disso, eu utilizo carboidrato, utilizo as frutas, né, as vitaminas, enfim. Então, geralmente, meu café ele é composto das raízes, né, de um cuscuz, de uma tapioca, e aí de ovos, e aí vem as vitaminas, que podem ser, como eu falo, suco vermelho, que tem açaí, frutas vermelhas, água de coco, a carninha do coco. Eu uso também o leite de coco, né? Então, tudo isso aí compõe o meu café da manhã. E antes dele, eu utilizo um shot, tá? Uma outra coisa importante quando a gente fala de imunidade é que a gente precisa pensar que se eu estou trabalhando um dia inteiro, se eu tenho uma atividade de um dia inteiro, eu não posso ficar sem me nutrir durante esse período. E quando a gente fala de imunidade, a gente precisa pensar de algo que vai lhe ajudar também nesse processo durante o dia, os lanches, enfim. Então hoje, o que eu levei para ir beliscando durante o dia? Eu nem levei meu suco vermelho hoje. Hoje eu preferi levar um suco verde. E eu fiquei bicando durante a manhã esse suco verde, que foi limão, abacaxi, couve-folha e gengibre. Fiquei bicando ele durante o dia, junto com água, junto com chás, tá? Então a hidratação também nesse período é muito importante, mas não é qualquer hidratação, né? Existem chás específicos. Então hoje eu levei limão, espremi limão na água quente, tomei um chazinho de limão. Aí você tem o gengibre, aí você tem a casca do abacaxi, que é rica em vitamina C. Que mais? Aí você tem o próprio chá do limão, que é um anti-inflamatório. Que eu tenho a lembrança, eu acho que esses chás aí. E de outros líquidos, né? O suco vermelho, que vai lhe dar energia, vai melhorar a energia desse corpo, porque ele contém gorduras boas, ele contém vitaminas, né? Ele tem um vasto número de nutrientes dentro dele. O suco verde, que hoje eu levei também, que é riquíssimo em vitamina C, em antioxidantes. Que mais que eu levei? O próprio coco, que também é uma gordura boa, né? Que vai melhorar a energia desse corpo. Então, quando a gente pensa que nós estamos vivendo isso por um longo período de tempo, mesmo aqueles que não tiveram nada no início da pandemia, não tiveram nada, né, nesse meio termo, agora podem chegar a ter. Primeiro porque a gente voltou, né, às atividades normais, intensas, todo mundo começou a sair de casa de vez, e isso aumenta também a contaminação.
Segundo, porque este é um período, né, independente de pandemia, este é um período em que a gente tinha muita gripe, a gente tinha muitas viroses, e não vai deixar de sair assim de uma hora para outra. Então a gente pensa que esse organismo já está bem saturado. Então aquelas pessoas que não ficaram doentes, elas de alguma forma utilizaram desses nutrientes para combater isso aí, para manter esse corpo vivo e firme. Então, vai chegar um momento que esse corpo não vai aguentar tanto assim. Então, mesmo aqueles que se mantiveram bem durante todo esse processo, vai chegar um momento que pode cair um pouco essa imunidade. Então, atenção agora, principalmente, porque fora a Covid, a gente tem as viroses que acontecem sempre, todo ano, né? E o nosso corpo já está saturado, porque a gente não aguenta mais viver como a gente está vivendo. E a gente sabe que tudo influencia. Não é só a alimentação, mas é o controle do estresse, né? É a atividade física, é o sono. E tudo isso, vivendo do jeito que a gente está vivendo ainda, nesse processo de insegurança, que muitos estão vivendo, a nossa imunidade também pode cair. E esses nutrientes que a gente está ingerindo na alimentação podem realmente estarem saturados, né? Então, esse cuidado com a alimentação tem que ser o tempo inteiro. E deixar para sair de uma rotina que vocês têm muito esporadicamente, tá? Até porque comer saudável é gostoso, né? Não tem nada de caro, não tem nada de ruim. Então, a alimentação é uma das dicas que eu dou para essa melhora da imunidade. E aí vocês me veem muito fazer suplementação. Hoje em dia, quer dizer, há algum tempo, eu faço minhas suplementações mais ou endovenosas ou intramusculares. Por que, Deise, você fica fazendo? Que loucura é essa? A questão não é loucura. A questão é que, com a idade, a questão é que, com o não funcionamento ideal de um sistema gastrointestinal, a absorção dos nutrientes, ela fica comprometida, lógico, né? Hoje, o que eu como, se eu comesse o que eu comia antes e comesse agora, meu organismo vai agir de outra maneira, né? Então, nosso processo de digestão não é o mesmo, assim como a absorção. Então, por isso que eu faço logo ou intramuscular ou endovenosa, para eu ter certeza que essa absorção realmente é fiel, né? Do que ficar utilizando. Primeiro que eu não gosto, eu não tenho paciência para ficar tomando cápsula, não gosto de engolir comprimido, tenho problemas em engolir comprimido. Então, para mim, a suplementação venosa ou intramuscular é o ideal, tá? E aí eu faço vitamina C. Hoje eu fiz uma que chama um protocolo de antifadiga mitocondrial, que é justamente para melhorar esse funcionamento energético desse corpo. Todo mundo me ouve falar aqui também sobre as mitocôndrias. Elas são nossas fontes de energia, mas ela precisa também ser ajudada nesse processo, ser suplementada. Então, dentro desse protocolo, a gente tem alguns suplementos, como a vitamina C, que é um antioxidante, tem o PQQ, a UNAD, tudo isso para melhorar justamente a função da mitocôndria. Terça-feira eu fiz um protocolo que se chama de melhora, prevenção e melhora da imunidade e prevenção de infecção, né? Que também tem algumas vitaminas, vitamina C, A, D, E, K, magnésio, complexo B. Então, também tem algumas vitaminas. Pode suplementar? Posso suplementar também. Isso não vai chegar em qualquer lugar e sair suplementando. Não é assim, tá? Passe por uma avaliação e veja o que você precisa naquele momento, tá certo? Então, além da minha alimentação, eu utilizo também de suplementação ou venosa ou intramuscular, tá? Alimentação... O que mais? Vamos falar muito que vocês falaram aí, responderam sobre atividade física. A gente vai falar duas coisas sobre atividade física. A primeira
quando a pessoa não tem nenhum sintoma, né? Então, você tá bem, então pratique sua atividade física, tome seu sol, né? Faça o que quiser fazer. Lógico que escolha também atividades ao ar livre para você utilizar desse ambiente, tá? Para tomar o seu solzinho. Mas quando a gente pensa assim, tô com algum sintoma, eu vou ficar em casa trancado, embaixo do lençol da cama, o que é que eu vou fazer? O que é que eu indico para vocês, tá? E isso eu faço sempre na minha vida. O corpo, ele precisa se recuperar, ok? Ok, ele precisa de energia para isso, certo? Certo. Mas eu posso fazer uma atividade física leve, eu posso mexer meu corpo de uma forma tranquila, sem me estressar, sem aumentar muito de volume, sem trazer um desgaste? Posso, e isso vai ser muito bom. Por que vai ser muito bom? Porque a atividade física, ela libera alguns hormônios, a gente sabe disso, né? Então, quando a gente acorda, que diz assim, eu vou para atividade física, quem é que age aí? Age a adrenalina, age o simpático ali, o sistema nervoso simpático, dizendo assim, olha, ela tá indo pra guerra, assim, embora. Eu, quando acordo para fazer meu pilates, para ir pro crossfit, para correr, eu acordo naquela energia, querendo mover o mundo, tá? Só que o que acontece pós-exercício? Muda. Vem a tranquilidade, o bom humor, o relaxamento, né? Lógico que não pode ser, que não vai acontecer isso, a depender da atividade imediatamente após. Mas quando eu termino minha atividade, eu tô feliz e contente, dançando, bem mais relaxada do que eu entrei. Então, se eu estou com algum sintoma leve, né? E que eu tenho a oportunidade de fazer uma atividade que faça uma atividade leve para poder manter seu corpo em movimento, né? E também para que libere esses hormônios que também vão lhe ajudar nessa recuperação. Então, não tem sintoma nenhuma, capricha nessa atividade, tá? Vamos lá mexer. Surgiu algum sintoma, diminui. E outra coisa, gente, a gente precisa conhecer nosso corpo. Então, por exemplo, eu, particularmente, quando é que eu sinto que minha imunidade baixa um pouco? Quando eu tenho algum momento de estresse, então a imunidade baixa. E eu sinto isso no meu corpo porque eu conheço meu corpo muito bem. Então, o que eu faço? Mesmo não tendo nenhum sintoma de doença, eu diminuo minha carga de atividade. Eu capricho mais na minha alimentação. Por quê? Porque meu corpo está frágil. Em algum aspecto, dentre os princípios aí, tudo que a gente utiliza de um estilo de vida saudável, o estresse, ele baixa a nossa imunidade. Então, quando a gente fala em conhecer o corpo, a gente está falando nisso aí. Então, eu não preciso estar doente para saber que algo pode mudar e diminuir a minha imunidade. Uma outra coisa também importante é no período antes da menstruação ou no período menstrual. A mulher, particularmente, ela baixa também um pouco a imunidade nessa época. Então, cuidado, né? Não deixe de fazer sua atividade física, faça sua atividade física, mas se você sentir que está um pouco cansada, se você sentir que não está funcionando, respeite também seu corpo. Capriche em outras coisas, outras atividades, faça uma suplementação, tome seu sol, faça uma atividade física leve, capriche na alimentação, tá? Perceba seu corpo nisso aí. Então, a atividade física, ela é importante, tanto quando você não está doente e também se você tem algum sintoma ou se você está sentindo que seu corpo está querendo cair essa imunidade aí, tá? Não deixe de fazer, diminua, faça leve, de preferência ao ar livre, tomando seu sol, respirando um ar profundo legal, tá? Para isso aí. Então, a gente já falou de alimentação, suplementação, atividade física.
E agora a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos, né? Aliás, não, vocês não responderam alguma coisa. O dormir, o sono, outra coisa muito importante. A privação de sono, ela traz N efeitos para o corpo. N, e eu não vou falar aqui, a gente fez várias lives sobre privação de sono, mas quando a gente fala da imunidade, a gente está falando de imunidade aqui, o sono é muito importante para a nossa recuperação. Então, dormir bem é muito importante para a nossa imunidade, para a gente poder esse corpo recuperar, para poder esse corpo ter energia para o dia. Então, que estratégias eu uso? E eu vou dizer aqui para os internautas, para a galerinha que gosta de ficar aí clicando, assistindo série, ficar no celular, enfim. A higiene do sono, ela é básica para quem quer dormir. Então, não dá mais. Vou dormir, sei lá, 10 horas da noite, 9 horas da noite. 1 hora e meia, o ideal seriam 2 horas. Antes, eu preciso desconectar de celular. Eu preciso focar nessa qualidade desse meu sono, que não é e não está aqui na telinha. Não está na tela da TV. Tá? Então, a higiene do sono é muito importante. Então, desligar esses aparelhos eletrônicos, proporcionar um ambiente no seu quarto agradável. Então, eu uso aqui os óleos essenciais, eu preparo o meu quarto numa temperatura gostosa, né? Então, todas essas estratégias de higiene do sono são importantes. Fora isso, o que eu como à noite também vai influenciar no meu sono. Então, comer até às 18, no máximo 19 horas, também é importante, para que eu comece e inicie a digestão antes de eu dormir. Então, imagine, se eu vou dormir 10 horas e 9h30 eu estou comendo. Imagine como esse corpo vai trabalhar, como essa digestão vai acontecer, como você vai conseguir dormir com seu corpo trabalhando ali. Não vai ter um sono profundo, não vai ter um sono legal, tá? Então, a higiene do sono, que é a base, ela passa por uma alimentação que precisa ser legal à noite, no máximo até às 19 horas, por desconectar, né, de aparelhos eletrônicos, por proporcionar ao seu ambiente, o seu local de sono bem agradável. Nada de discussões à noite, nada de briga com companheiro ou companheira, com filho, com cachorro, com quem for, tá? Não é a hora, essa não é a hora. Todo mundo aqui em casa sabe que quando eu chego e vou me preparando para dormir, não fale comigo sobre problemas, tá? Essa não é a hora. Eu tenho um dia inteiro para vocês me contarem sobre problemas. À noite, eu quero chegar em casa, ajeitar minhas coisas, ajeitar e me organizar já para o outro dia, tomar banho, comer e já ir me aquietando. E fazer meu ritualzinho, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Dá. Ali tem meu ritual, tá vendo? Que ali eu acendo uma velinha, eu boto um óleo essencial, eu faço minha meditação, tá? Tudo isso aí vai melhorar a qualidade do seu sono e que é importante para essa imunidade acontecer. Não adianta a gente falar imunidade sem falar também de sono, tá? Então falamos de alimentação, de sono, de atividade física e de controle de estresse. Tudo isso vocês podem fazer, vocês não precisam da minha ajuda para isso. E isso aí já é mais de 50% da história. Olhe como vocês são importantes. E agora a gente vai falar um pouco dos tratamentos, que vão servir sempre para prevenção como para tratamento, tá? Então, a preferência é utilizem da prevenção, e é um clichê, como eu botei ontem, que a prevenção é o melhor remédio, e ela continua sendo. A prevenção continua sendo o melhor remédio. Então, a ozonioterapia pode ser utilizada como prevenção? Sim. Aqui em casa a gente faz protocolos de tempos em tempos de ozonioterapia sistêmica via retal, de ozonioterapia auricular. Agora, durante a pandemia, a gente colocou também como protocolo a ozonioterapia auricular. Às vezes, quando chegava com algum sintomazinho de a garganta e tal, eu fazia o sublingual também. Então, logo no início da pandemia,
a gente fez tanto o ozônio retal, quanto auricular, quanto sublingual, tá? Mesmo sem sintomas, como prevenção. Hoje eu faço mais o sistêmico via retal e o auricular de vez em quando, mais até em Maria Helena, porque Maria Helena às vezes sai, né, um pouco da rotina da casa, então ingere glúten, enfim, ingere leite derivados e ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, se ela exagerar, pode ter certeza que no outro dia ela vai ficar tixim, 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 espirrando. Então eu faço nela mais frequentemente do que em mim, Marcelo e Maria Clara. Os demais aqui, todos do ozônio sistêmico retal. Então, a ozonioterapia é uma terapia potente anti-inflamatória, mas quando a gente fala em prevenção, a gente pensa que, como uma técnica dentro das terapias integrativas, ela proporciona um equilíbrio desse corpo. Né? Se a gente desinflama esse corpo, se a gente estimula enzimas antioxidantes, se a gente modula esse intestino, né? Se a gente melhora o aporte de oxigênio intracelular, então tudo isso leva a um equilíbrio desse corpo. E se esse corpo está equilibrado, esse corpo também está com a imunidade ok. Né? Então, a ozonioterapia ela pode ser utilizada para prevenção, como eu estou falando aqui para vocês, e pode ser utilizado também como tratamento, tá? Então, atendi muitos pacientes com Covid, pós-Covid, e agora que a gripe está muito mais até, né, do que a Covid, com sintomas muito mais exacerbados, porque a maioria das pessoas, né, utilizaram a vacina, então observe a importância de diminuir essa morbidade dessa doença. Então, hoje os pacientes que estão tendo Covid estão tendo sintomas muito mais leves até do que os pacientes que estão tendo gripe. A gripe está sendo muito forte. Né? Eu atendi pacientes que levaram 2 semanas com uma indisposição enorme por conta da gripe, não foi a Covid, tá? Então, a ozonioterapia como terapia anti-inflamatória, como uma terapia que vai melhorar a função antioxidante desse corpo, como uma terapia que vai melhorar o aporte de oxigênio para esse corpo, ela vai servir para o tratamento dessas viroses que a gente está falando. Tá? Então, a ozonioterapia é um dos tratamentos, as suplementações venosas ou intramusculares, ou até via oral também, se for o caso, e elas são antioxidantes, da melhora da função mitocondrial, todos esses tipos de suplementação a gente pode utilizar, né? As vitaminas, os aminoácidos, tudo isso a gente pode utilizar como tratamento e como prevenção, tá? O que mais, Deise, que eu uso de tratamento? O Von Ardenne, o protocolo de Von Ardenne é um protocolo que une exercício com suplementação de oxigênio e suplementação de algumas vitaminas, principalmente do complexo B. Ele é um protocolo específico para a melhora da função da mitocôndria, que é nossa fonte energética. Então, nada melhor do que quando a gente fala de prevenção, a gente falar do protocolo de Von Ardenne também. E quando a gente fala de tratamento também. Porque esse corpo que está ali doente, esse corpo que está com algum sintoma, é um corpo que precisa de energia para debelar esse processo. Então, a gente precisa dessa energia, dessas mitocôndrias trabalhando bem, para eu debelar essa infecção, esse quadro viral, esse quadro infeccioso ou inflamatório, de uma maneira mais rápida, para que isso não prossiga, tá? Deixa eu ver o que mais de tratamento para imunidade. Vão falando aí, vão fazendo perguntas, que eu falo demais, viu? Um monte de gente entrou aqui, eu nem falei porque não dá para falar com todo mundo. Mas se vocês tiverem perguntas, mandem para eu responder enquanto eu vou pensando. Mas eu tô fazendo particularmente de tratamento isso aí, a ozonioterapia, o protocolo de Von Ardenne, as suplementações. Ah, tá, esqueci. O óleo de CBD, o canabidiol, né, que eu já usava à noite só. E tem umas 2 ou 3 semanas, não,
2 ou 3 semanas não, Daisy. Uma semana que eu tô utilizando ele também durante o dia. Por que, Daisy, eu aumentei isso? Porque é o que eu tava falando hoje e ontem no Cross. Minha menstruação tá para chegar. Eu senti meu corpo um pouco mais cansado. Então, eu aumentei a dose durante o dia, né? Não estou só utilizando de noite, estou utilizando durante o dia para melhorar a minha recuperação, né? Muscular também, porque estava ficando bem dolorida, mas também para melhorar as funções todas do corpo. A gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo, né? E a gente tem receptores para isso em vários locais do nosso corpo, né? Tanto que hoje o CBD é utilizado para patologias e para a prevenção também de algumas patologias. Então, quando a gente fala em utilizar o CBD para melhora da imunidade, é porque também esse corpo tem receptores para isso. Então, também aumentei minha dose do canabidiol, estou usando também de dia essa semana e provavelmente utilizarei na outra, por conta do meu ciclo menstrual, tá? Então, eu acho que basicamente é isso aí. Aí aqui, meu quarto é meio que uma clínica, né? Eu já mostrei ali a vocês a parte dos meus óleos essenciais. Aí aqui do outro lado tem meu aparelho de ozônio. Aí lá no meu guarda-roupa eu tenho CBD. Então, é um arsenal de coisas aí. Então, gente, eu acho que basicamente é isso. E eu falei durante a atividade física, mas lembrem-se, o sol, né? A importância do sol, tá? Muita gente fica, ai, Deise, eu não posso tomar sol. Não precisa tomar muito sol, né? Precisa tomar uma quantidade, 10 minutinhos, para quem não pode. A gente tem também um peptídeo, que ele é um peptídeo basicamente anti-inflamatório, que é o Melatonin, mas ele melhora muito, muito a proteção da pele, né? Tanto que é utilizado muito em pacientes que têm problemas de pele, que não podem tomar sol, ou câncer de pele, né? Então, o Melatonin, ele, além, é a melanina, né? É a base da melanina. Então, ele melhora muito. Eu utilizei muito ele agora na pandemia, por conta do meu processo inflamatório de útero que eu tive. E vocês observem minha cor, né? A minha cor não é uma cor de quem toma sol se torra no sol, né? Eu não tenho uma marca assim forte em relação à minha cor. Minha cor veio do peptídeo, do Melatonin. Então, as pessoas que dizem não posso tomar sol, o peptídeo, o Melatonin é ótimo para isso, porque ele protege muito a pele. Muito a pele. Você não sente, ele cria realmente uma barreira. Você não sente o sol. Não sente o sol, tá? Então, ele é ótimo. Mas, assim, tomem sol, pouco sol, né? Para quem não pode tomar muito. E não precisa ser de corpo inteiro. Se você expõe uma parte, qualquer parte do seu corpo já tá valendo, tá? É importante, o sol também é importante, né? A vitamina D é importante para a melhora dessa imunidade, tá? Quem tem perguntas aí, gente, que eu disse que ia fazer em 15 minutos, já tenho 34 minutos aqui na live, é sempre assim. Então, ó, se eu daria uma dica, cuidem do intestino de vocês. Cuidem da alimentação de vocês. Cuidem da atividade física, do controle do estresse, porque tudo isso aí influencia no intestino, tá? Então, tanto a atividade física melhora o funcionamento intestinal, né? Tanto o intestino pode influenciar na atividade cerebral, quanto o estresse também pode influenciar nesse intestino. E esse intestino inflamado, onde a gente tem 70% mais ou menos da formação da nossa imunidade, é complicado para que a gente mantenha uma imunidade em cima, tá? Então, assim, cuidem dele, se alimentem bem, façam atividade física, se hidratem bastante, cuidado com o sono, não durmam tarde, procurem aprofundar esse sono, procurem fazer a higiene do sono para melhorar a qualidade desse sono, tá certo?
Vocês têm alguma pergunta aí? Manda. Eu vou deixar aqui só mais um minutinho. Quem tiver pergunta, manda aí para eu responder. Que agora eu vou comer. Agora eu vou comer. Para poder já ir me preparando. Ainda vou fazer algumas coisas de trabalho, mas para ir me preparando. Alguma pergunta, gente? Então eu vou encerrar aqui, hein? Qualquer dúvida que vocês tenham ou que surjam, né, do decorrer aí desses dias, mandem por direct. Quem tem meu WhatsApp, manda também, que eu vou respondendo à medida que eu vou conseguindo. E a dúvida de vocês pode ser a dúvida de um monte de gente, né? Então manda aí, tá bom? Ó, beijo, se cuidem, mas não deixem de fazer suas coisas, fazer suas atividades, de se manter bem, ter sua qualidade de vida, tá? Cuidem-se de uma forma integral, sem medo, sem tanta angústia. Sei que é difícil pedir isso, porque a gente já tá em muito tempo assim, né? Mas é importante a gente ter esse manejo, esse controle também do estresse. Veca, um beijo. Tchau, gente.